Olá, gente! A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você, toda a tua família, amigos, com toda a sorte e bênçãos em nome de Jesus. Vamos para mais uma aula, vamos falar hoje sobre a Torre de Babel, mas antes, como sempre, vamos orar, né? Vamos agradecer ao nosso Deus e pedir que o Senhor faça toda a vontade dele neste momento em nossas vidas, em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Deus, queremos dizer que te amamos. Senhor, tu és o nosso Deus, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, Pai. Queremos te agradecer por todas as coisas, pelos livramentos, Pai, por esse dia, Senhor, por esse momento, Deus. Obrigada, Jesus, obrigada por cuidar de nós, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos ensinar, por nos ajudar, Deus. Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, por cuidar de cada um de nós. Pai querido, que se cumpra hoje sempre todo o teu querer, toda a tua vontade. No nome de Jesus, Senhor, é que oramos e já te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Então vamos ler Gênesis capítulo 11. Gênesis no capítulo 11. Nos diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. Disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Deus seja louvado pela gloriosa e poderosa palavra do nosso Deus, né? Aqui em Gênesis, no capítulo 11, nós vamos falar sobre a Torre de Babel, mas quero ler também o 10, no capítulo 10, versículo 8, nos diz assim: E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Esse é o nome Nimrod da pessoa que estava liderando aqui a construção da Torre de Babel. Mas veja, Nimrod, ele foi um poderoso caçador diante da face do Senhor, né? É considerado o mais poderoso caçador, o mais brilhante, o mais ilustre, o melhor caçador. E ele estava diante de Deus, diante da face do Senhor. E é interessante, gente, como muitas pessoas não estão preparadas para serem os melhores. Não estão preparadas para alcançar um lugar maior na sua vida, melhor. Não estão preparados, porque o coração se perde, os sentimentos se perdem, a pessoa se perde. Olha como ele começou bem. Ele era um poderoso caçador diante da face do Senhor. Ele foi considerado melhor, um poderoso caçador, uma pessoa de prestígio. Estava muito bem, porque estava diante da face do Senhor. Mas para eles foi pouco, foi muito pouco. Existem pessoas que precisam trabalhar muito isso dentro de si. Aliás, nós todos precisamos tomar muito cuidado com isso. Temos que nos preparar em Deus, pedir ao Senhor que nos prepare, que nos ajude
para que a gente chegue aonde Deus quer que a gente chegue, sem soberba, sem arrogância e gratos. Porque quando ele chega e Deus diz que ele é um poderoso caçador, para ele foi pouco. Para ele isso foi pouco. Ele quis mais, ele queria muito mais. Ele não ficou satisfeito com a ideia de estar diante de Deus sendo considerado o melhor caçador. Um poderoso caçador da época. Quando Deus tem... Desculpa, gente, voltando aqui, estamos falando de Nimrod, né? Que era um poderoso caçador diante da face do Senhor, mas ele achou pouco isso. E é muito triste quando Deus nos concede estar em um lugar de destaque, de honra, porque todo lugar que estamos, que foi Deus que nos colocou, é um lugar de honra. Se Deus nos colocou, se é a vontade do Senhor, esse lugar é um lugar de honra. É o melhor, eu tenho certeza, Deus sempre dá o melhor para nós. Mas quando o coração do homem começa com ingratidão, a achar que é pouco, a achar que ele merece um lugar melhor, isso é muito perigoso. Não que a gente não deva buscar, conquistar, né, lutar para alcançar, crescer, lógico, isso é normal, natural da nossa vida, mas trabalhar, lutar e nunca deixar de ser grato, porque a ingratidão é muito perigoso nos levar a um sentimento de se sentir superior, né? Superior, achar como Nimrod, ele pensou, não, eu não sou só um poderoso caçador, eu quero ir muito mais, eu quero ir muito mais além. Não se contentou, não ficou satisfeito com a posição que ele estava, e aí no capítulo 11, ele chama pessoas. Esse tipo de pessoa sempre encontra um grupinho, sempre vai encontrar pessoas que estão pensando iguais, né, a ele, e é impressionante, né? É um terço, né, gente? É um terço, sempre é um terço. Nunca sai sozinho, nunca vai fazer bagunça dentro da igreja sozinho, nunca quer destruir a família sozinho, nunca quer derrubar uma empresa sozinho, sempre faz panelinha. Sempre, você vê, um terço dos anjos caíram. Então, muito cuidado com as pessoas que são ingratas, são insatisfeitas. Eu estou num lugar, mas eu mereço outro. Eu sei que eu mereço um lugar melhor. Claro, Deus vai nos encaminhar. Mas quando a gratidão estiver saindo do nosso coração, a gente tem que clamar ao Senhor, clamar ao nosso Deus, para nos abrir os olhos, para a gente não perder tudo que temos com o Senhor. E estar diante da face do Senhor, gente, isso é o melhor lugar para nós estarmos. Só que ele não quis isso, ele não aceitou essa situação. E aí então ele tem a brilhante ideia, né? Versículo 4 do capítulo 11. Disseram: eia, edifiquemo-nos uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra, indo contra a vontade de Deus. Aqui várias situações aqui nesse capítulo que vão nos mostrar o quanto eles estavam totalmente fora da vontade de Deus. Primeiro, vamos fazer o nosso nome, vamos edificar o nosso nome. Nós temos que aparecer, somos nós. Esquece o que Deus quer, esquece o que Deus tem. Vamos edificar essa cidade. Olha a preocupação de Satanás. Caim fez o quê? Qual foi uma das primeiras coisas que Caim quis fazer? Construir uma cidade. O que Nimrod e a sua equipe quis fazer? Construir uma cidade. E Jesus disse: o meu pai, há muitas moradas, o meu pai, ele preparou muitas moradas, há uma cidade preparada.
para o povo de Deus. Então Satanás, ele não se conforma com isso. E aí ele coloca no coração de Nimrod, de Caim, dessa geração rebelde, vamos construir uma cidade, porque se ele pode, nós podemos também. Se ele faz, nós fazemos também. Se eles têm, nós também teremos. Se eles têm uma igreja, nós também vamos ter uma igreja. Se eles têm uma empresa, nós também vamos ter uma empresa. Se eles vão para viajar, nós também vamos. Nós podemos até muito mais. Vamos edificar nosso nome. Não é o nome de Deus. Não é a vontade de Deus. Não é o querer de Deus. A preocupação de Nimrod e toda a sua equipe era: vamos construir uma cidade, já que Deus falou que tem morada, que preparou morada. Não, nós vamos construir uma cidade e vamos colocar isso no coração das pessoas, o desejo de ficar, o desejo de crescer, que o reinado das pessoas tem que ser aqui. Não é venha a nós o teu reino. Nimrod não estava pensando assim. No coração dele era o reino dele. Nós vamos construir uma cidade e vamos provar, nós somos autossuficientes. Nós só precisamos trabalhar. Nós vamos trabalhar com as nossas mãos, nós vamos correr atrás, nós vamos edificar a nossa cidade do nosso jeito, afinal de contas nós somos melhores. E essas pessoas que são insatisfeitas e ingratas, porque pode gerar, gente, uma insatisfação no nosso coração. Há momentos na vida que a gente para e percebe que está na hora de avançar, está na hora de crescer, está na hora de alcançar, né, viver os sonhos, normal. Mas não pode fazer morada dentro de nós a ingratidão. A ingratidão é um dos primeiros passos para uma grande rebelião. A ingratidão é algo terrível que não pode estar habitando em nossos corações. A ingratidão, ela vem primeiro e depois vai abrindo espaço para entrar soberba, arrogância, eu mereço mais, são injustos comigo, e vem uma insatisfação no coração da pessoa, uma revolta muito maligna no coração das pessoas, e aí pensa como Nimrod: nós vamos construir uma cidade, porque afinal de contas nós não precisamos de Deus. Nós não precisamos dele. Nós temos a nossa capacidade de fazer a nossa própria cidade. Aqui é o reino de muitas pessoas. A terra tem pessoas que acham que o seu reinado é nessa terra. Não se importam de passar por cima de Deus, não se importam de passar por cima de pai e mãe, de família, de amigos, de ninguém. O negócio é construir um reinado nessa terra. E nós não temos negócio com essa terra. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feita a tua vontade. Eu sei que nós muitas vezes estamos em situações que, se fosse para nós escolhermos, a gente não ia querer. Nós íamos dizer: Senhor, já que eu posso opinar, não quero. Mas como pessoas tementes a Deus, como pessoas que amam ao Senhor, nós também sabemos que aonde o Senhor nos colocou é o melhor lugar. E aonde Deus nos colocou, nós temos que fazer o nosso melhor. E dentro da vida que Deus tem nos concedido por amor e por graça, nós temos que amar o nosso Deus e honrar o nosso Deus. Nós precisamos fazer a diferença. Então, claro, há situações que, se a gente fosse escolher, nós não íamos dizer não quero. Mas a nossa fé e confiança no Senhor, temos absoluta certeza que Deus, os pensamentos dele são melhores, são mais altos, e nós, gente, só enxergamos aqui, ó. O Senhor não, ele vê tudo. O amanhã está nas mãos do nosso Deus. E Nimrod não viu isso. Sou capaz, vamos construir. E aí ele diz: disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedras e o betume por cal. E disseram: ei, edificamos nós uma cidade, uma torre, cujo o cume toque nos céus, e façamos-nos um nome,
para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra, porque foi uma ordem de Deus. Cresçam, se multipliquem, encham a terra. E outra coisa que o diabo ele quer ir contra a palavra de Deus o tempo todo. Nimrod diz, vamos, a nossa cidade vai ser aqui, nós vamos ficar todos juntos aqui. Nada de projeto de Deus, nada de plano de Deus, vamos descansar aqui. Vamos parar por aqui, porque afinal de contas Deus não para, Deus sempre tem coisas novas, tem projetos novos. Não, vamos parar por aqui. Aí a Bíblia vem dizer para nós, então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam. Que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Uma mesma língua. E eles estavam usando a sua fala para ir contra Deus, para ir contra a vontade de Deus. E Deus desceu e ficou observando. Olha lá, eles se comunicam muito bem e estão jogando conversa fora. Estão falando contra a minha vontade, estão falando contra a minha palavra. Porque Nimrod, ele é o fundador do Império Babilônico, construtor de Nínive. Olha, gente, ele é o construtor de Nínive. Aqui no capítulo, Gênesis no capítulo 10, no versículo 8 que a gente já leu, vamos ler o 10. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, Acabe e Calné, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu ele a Síria, edificou a Nínive. Lembra? Nínive. Não é fácil, não é fácil. O povo que era muito rebelde, até Jonas disse, não vou pregar para esse povo ruim não vou pregar para esse povo rebelde não. Então, Nimrod foi o fundador do Império Babilônico, construtor de Nínive. Destacou-se por ser o primeiro poderoso na terra. Isso para ele foi pouco. Considerado o primeiro poderoso na terra, e para ele foi pouco. Mas desagradou a Deus a construção da Torre de Babel. Um dos motivos que os impulsionava a construir era que desejavam exaltação pessoal. Façamos o nosso nome grande. E qual é o problema para Deus isso aí? Qual é o problema para Deus? O problema é que eles não estavam glorificando ao Senhor e nem estavam fazendo a vontade de Deus. Então o Senhor diz, eles falam a mesma língua e tudo que eles quiserem fazer, eles vão fazer. Pera lá, versículo 7. Olha que interessante. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Interessante o termo, a palavra e a forma que Deus falou. Eia, desçamos e confundamos. E se você vê no versículo 4, Nimrod diz, e disseram, eia, edificamos nós uma cidade. Eia, edificamos nós uma cidade. Aí vem Deus no versículo 7 e diz, eia, desçamos e confundamos ali, falando na mesma linguagem dele, como que zombando, né? O nosso Deus, na sua soberania, no seu poder, vendo a forma que eles falaram, ei, edifiquemos nós uma cidade. Aí o Senhor vem no versículo 7 e diz, eia, desçamos e confundamos, né? A Trindade aqui unida trabalhando. Já que ele falou isso, chamou o povo, esse eia venham. O Senhor também falou na mesma linguagem. Deus vai falar com o homem exatamente como o homem está falando com Deus. Exatamente o que eu estou falando com o Senhor, ele vai falar comigo. Eles aqui estavam zombando de Deus, Deus zombou deles. Eia, venham, vamos edificar uma cidade, vamos colocar o nosso nome grande, vamos pôr o nosso nome acima. Esse é o problema do diabo.
não aceitar que Deus está acima de tudo e que esse nome está acima de todo nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então, gente, desde Gênesis, desde o começo, esse é o grande problema do diabo. Não quer que o homem entenda que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é todo poderoso. Ele não é só poderoso. Nimrod foi o primeiro poderoso, o primeiro homem considerado poderoso na caça. Mas Deus, ele não é só poderoso, ele é todo poderoso. Todo poder, toda honra e glória pertence ao nosso Deus. Então isso ira o diabo. E o que mais que Satanás quer? E aonde que ele mexe? Na vaidade do homem. Por quê? Porque ele conhece a vaidade do homem. Olha, Nimrod, eu tenho uma proposta para você. Você vai ficar muito feliz com essa proposta. Trabalha seu nome. Põe seu nome lá em cima. Deixa Deus para lá. Vai trabalhar, porque se você não trabalhar, você não come. Se você não lutar, você não vai ter vitórias. Faz teu nome. É essa a pregação do inferno. Faz teu nome. Ministério com Deus, só se o nome tiver. Faz teu nome. Aonde? As coisas de Deus nunca foram assim, nunca serão. É o nome do Senhor. É o nome do Senhor que tem que ser exaltado. É o nome do Senhor que está acima. É o nome do Senhor Jesus. Esse nome está acima de todo nome. É essa a maior e única preocupação que a gente tem que ter. O resto ele faz. O resto é ele que vai operar. O resto é ele que vai manifestar. Ao contrário, Satanás diz: faz teu nome, Nimrod. Olha, o seu nome é grande. Veja lá as propostas que você está recebendo, se você vai aceitar, porque você merece mais. Você hoje o seu nível é um outro nível. E aí sobe para a cabeça das pessoas. E as pessoas começam a ficar arrogantes, soberbas. E a soberba precede a queda, e pode ter certeza absoluta, como 2 mais 2 são 4, que a soberba precede a queda, mas o tombo é grande. O tombo é grande porque a Bíblia, ela é real, ela é verdadeira, ela é poderosa. Qual é o problema do nome dele crescer? Qual é o problema? O problema é que ele deixou Deus para trás. O problema é que ele quis se engrandecer. O problema é que ele não estava a serviço de Deus. O problema é que ele nem se preocupou com a vontade do Senhor. O problema é que ele estava totalmente fora da palavra de Deus. Porque em Gênesis, no próximo capítulo, no capítulo 12... o Senhor faz promessa a Abraão, que vai ser nosso próximo tema, os patriarcas. Ele faz promessa e o próprio Deus diz: eu vou engrandecer o teu nome. Olha, no versículo 2 do capítulo 12: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha, não tem problema. Deus quer que a gente cresça. Deus quer que a gente prospere. É a ordem dele. Dominem, cresçam, multipliquem. Mas com o pezinho no chão. Vai fazer o que no céu? Vamos levantar uma torre e vamos tocar no céu. E quanto mais a pessoa pensa que pode crescer sem Deus, maior vai ser o tombo, maior vai ser o choro, maior vai ser a tristeza. Deus tem prazer em que seu povo cresça. Deus tem prazer em abençoar. Eu vou engrandecer teu nome, Abraão. Eu vou fazer você uma grande bênção. Obedeça a minha palavra. Então não tem problema nenhum para Deus honrar os seus filhos, honrar o seu povo. Agora, o problema maior é quando alguém acha que pode estar acima de Deus. Vamos fazer uma torre e vamos tocar o céu. Que afronta, que absurdo. Babel significa bagunça. Bagunça. Eles quiseram, vamos edificar o nome. Então Deus falou: vocês querem edificar o nome?
Então vocês vão identificar o nome, e o nome vai ser bagunça, porque quem quer ser rebelde, isso é bagunça, isso é desordem. Nunca mais o nome, a Torre de Babel ficou com esse nome, porque é baderna, é bagunça, querer crescer sem Deus, querer fazer seu nome ao invés de glorificar o nome do Senhor, isso é baderna, isso é bagunça, isso não dá certo, isso é afronta, isso dá prejuízo grande para todas as pessoas que pensam, simplesmente pensam em engrandecer o seu nome sem estar vivendo a vontade do Senhor. Não sou eu, meu nome, eu não posso fazer absolutamente nada com ele. Só Deus. Na minha vida é só Deus que faz. Estava bem, era um poderoso caçador diante de Deus. Por que tanta ingratidão? Por que tanta insatisfação? Por que as pessoas são tão insatisfeitas? Porque nada é bom pra gente. Sabe o que é isso? É que há um buraco dentro da gente tão grande, tão grande, tão grande, que só Deus completa, que só Deus preenche. Por isso as pessoas correm, não, a gente não vai encontrar, não tem lugar melhor do que estar com Deus, do que ter Deus na nossa vida. Então, quando a pessoa está com um buraco muito grande dentro de si, ela pode mudar de cidade, ela pode mudar de carro, ela pode mudar de cabelo, ela pode mudar de roupa, ela pode comprar toda a loja de sapato, ela pode mudar de emprego, ela pode ir para fora do seu país. Não, aquele buraco continua. Mas quando ela busca o Senhor, quando ela põe a sua vida em Deus, quando ela chora na presença de Deus e ela confessa: Senhor, por que eu sou tão insatisfeita? Por que, Senhor? Senhor, enche a minha vida, me perdoa, Deus. Me dá mais gratidão no meu coração. E quando a gente não agradece nas nossas orações, gente, quando nas nossas orações a gente só pede, não é pecado. A Bíblia diz: pedir, dar-se-vos-á, buscai, Mateus 7,7, buscai até encontrar, batei, até essa porta abrir. Normal, perfeito, é Bíblia, mas todo dia, gente, a gente tem que agradecer. Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, porque estamos aqui, obrigada, Deus. Obrigada pela saúde, obrigada pela vida, obrigada pelo alimento, obrigada porque dormimos, obrigada porque podemos acordar, obrigada porque podemos comer, Senhor, obrigada pela família, obrigada por ir e voltar em paz, obrigada, Deus, obrigada. Eu sei que o Senhor tem muito mais para as nossas vidas, mas no momento eu quero ser grato, obrigada, Senhor, me ensina essa gratidão. Quero viver a tua palavra, eu quero obedecer a tua palavra. Então foi tudo que ele não fez, foi tudo que esse Nimrod não quis fazer. Excluíam a Deus de seus planos. Pela sua misericórdia, Deus se recusou a permitir que este esquema maligno tivesse êxito. Isso foi realizado fazendo com que diferentes famílias falassem diferentes idiomas e desta forma se espalhassem pela terra. Então o plano original de Deus de repovoar a terra foi realizado. A cidade foi chamada de Babel, que significa confusão. Estava todo mundo se entendendo, estava todo mundo aí falando muito bem, mas aí eles entram com a rebeldia e Deus falou: pera lá. Um pediu tijolo, o outro já não entendia. Não estou entendendo o que você está falando. Eu quero tijolo, ele dava o cal. Eu quero cal, ele dava o ferro. Ei, eu quero tijolo, ele dava o telhado. Ninguém se entendeu mais. Até se cansou, acabou. Como será que ficou a cara de Nimrod, hein? Como será? O que será como que ele conseguiu vencer esse momento? Porque eu imagino que ficou tentando, o povo foi desistindo e foram embora. E ele ficou aí sem conseguir êxito naquela confusão danada que aconteceu. Diferente de Atos capítulo 2. Olha que lindo. Muito diferente de Atos capítulo 2.
Chegando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que se de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo a voz... Desculpa, gente, glória a Deus. Voltando aqui, vamos ler novamente o versículo 5. Atos 2, versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Olha aqui a diferença. Lá em Gênesis, no capítulo 11, foi confundido, ninguém se entendia. Ninguém conseguiu mais se entender, porque eles queriam um nome grande, queriam tocar o céu, não fizeram conta da palavra, da vontade de Deus, excluíram Deus e não se entenderam, porque é isso que acontece. Me diz um que se levanta contra Deus, que se rebela contra o Senhor e que não vira confusão, e que não vira Torre de Babel. Não tem, gente. Se levantar contra Deus é perder muito tempo na vida, é ser roubado, é viver um tempo que não volta, gente. A rebeldia é realmente como um pecado de feitiçaria. Rouba tudo, rouba a família, rouba os planos do Senhor, rouba a alegria, rouba a paz, rouba... Ninguém se entende, gente. Eles começaram juntinhos, unidos num propósito contra Deus, e depois cada um foi pro seu canto, não deu nada com nada. Glória a Deus, gente. Voltando. Então aqui a gente entende que construindo a Torre de Babel, se rebelando contra o Senhor, qual foi o final dessa história? Confusão, ninguém mais se entendeu, todo mundo foi embora, todo mundo sumiu, um falava uma coisa, outro entendia outra, e eles moravam juntos, no mesmo lugar, falavam a mesma língua, mas a rebelião provoca isso. Começam felizes, acham que estão certo, acham que o céu vai tocar o céu. Vamos fazer de um jeito que agora eles vão ver. Meu nome vai aparecer. E Deus desceu. Eles quiseram subir e Deus desceu. Quando alguém quer subir muito, pode se preparar que Deus vai descer. Quando alguém quer chegar no céu do Senhor, pode se preparar que Deus vai descer. Eles quiseram subir e Deus quis descer. Eles quiseram engrandecer o nome deles e Deus colocou o nome para nunca mais ser esquecido. Isso aí é Torre de Babel. Isso aí é confusão. Isso aí não vai dar em nada. Ninguém mais esqueceu. Então, quando o homem quer se exaltar, Deus faz questão de abaixar ele. Agora, aqui em Atos 2, o povo reunido, o Espírito Santo veio. E o povo começou a entender perfeitamente a voz do Senhor. Eles ficaram maravilhados, dizendo: como? Eles não são galileus, todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Como assim a gente está entendendo?
Como assim? Gente, o trabalho do Espírito Santo é assim. Ele faz a gente entender, ele faz a gente compreender, ele faz com que você entenda exatamente o que ele quer falar com você. Quando o nosso coração, gente, está em Deus, quando nós buscamos humildade, quando nós reconhecemos o senhorio do Senhor, quando nós reconhecemos que se tem mudança para acontecer, tem que ser na gente. Não, Deus não, Deus, ele não muda, ele é imutável. É o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quando nós reconhecemos se existem erros, esses erros estão em nós, o Espírito Santo vem e fala, e ele convence o meu coração, e ele me faz entender de uma forma. Eles disseram como se eles são galileus, falam outra língua, como é que eu estou entendendo perfeitamente? Estamos em obediência? Estamos vivendo o tempo do Senhor? Estamos fazendo a vontade de Deus? Estamos reunidos para glorificar o Senhor? Reunidos para buscar a presença do Senhor? Porque aquele povo, Nimrod e sua equipe, se reuniram para ir contra a vontade de Deus. E aí, não se entenderam mais. E aqui, Atos 2, o povo se reuniu para buscar a presença de Deus, para buscar a vontade de Deus, para buscarem revestimento, para buscarem o derramar do Espírito Santo. E aí eles começaram a entender tudo. Eles começaram a compreender toda a vontade de Deus, começaram a compreender todos os planos do Senhor, ficaram impactados, maravilhados com a obra poderosa que o nosso Deus estava ali começando a fazer na vida deles e através da vida deles. Então, para não ficar na bagunça, para não ficar com uma vida confusa, vamos nos reunir para buscar ao Senhor. Quando te chamarem, quando te convidarem, cuidado. Olha Deus, preste atenção, porque vai ter muitas reuniões, porque eles querem tocar o céu, eles acham que vão fazer melhor que todo mundo, até mesmo melhor que Deus. E vai aparecer o nome deles. Só que todos vão saindo um a um, gente. Um a um serão envergonhados. Mas os que esperam no Senhor, os que buscam no Senhor com humildade, com temor, gente, sabe? Com sinceridade, com obediência, com propósito, com compromisso. Se hoje, uma coisa que a igreja precisa chama-se compromisso. Se o povo se reunisse mais realmente para buscar, não, peraí, vamos ouvir a voz de Deus, vamos ouvir a voz do Senhor, ele vai falar, nós vamos entender, Deus vai falar com a gente. O povo reunido, e o Senhor fez obras tremendas, poderosas e maravilhosas. Eles não saíram vazios, eles não saíram envergonhados, eles saíram cheios da presença de Deus. Ouça a voz do Senhor, que Ele cresça, né? Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça. É isso que a igreja no Brasil, no mundo, em todos os lugares está precisando, que Ele cresça, que Ele apareça e que eu diminua. É isso, gente, é isso, porque só assim eu vou entender exatamente o que eu preciso fazer aqui nessa terra, o que você precisa fazer. Que Jesus te abençoe com toda a sorte de bênçãos. A gente ainda vai continuar nesse tema, tá bom? Na próxima aula. Fiquem com Deus. Jesus abençoe poderosamente com toda a sorte de bênçãos tua vida. Lembre-se, eu amo você e Jesus também. Tchau, tchau.